Boa noite, igreja maravilhosa! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de ter recebido esse convite, de poder servir aqui essa noite através da palavra do Senhor. Meu nome é Yane Lipatin, eu sou casada com Marcelo Lipatin, que está logo ali atrás. Tenho 3 filhos, a Isabela, a Natália e o Benjamin. Hoje me acompanham aqui também as minhas amigas, a Lu, a Mara. E é uma alegria a gente se unir àquilo que o Senhor já está fazendo, né? Eu costumo dizer que o nosso grande desafio é a gente não atrapalhar a obra que o Senhor já está fazendo, porque Ele constantemente está trabalhando. Então, o que nós vamos falar hoje, e que eu estou muito animada para aquilo que o Senhor vai falar hoje conosco, é sobre um encontro. É sobre o encontro de Jesus com uma pessoa, né? Então eu quero fazer uma introdução, porque eu gosto muito de contar história, sabe, gente? Eu gosto de contar a história. Então hoje nós vamos falar sobre o encontro de Jesus. E existe um evangelho, como é de Jesus, nós vamos lá para esse Novo Testamento. E existe um dos evangelhos que ele é recheado de encontros de Jesus, de diálogos de Jesus. E esse evangelho é o evangelho de João. E dentre todos os encontros e todos os diálogos que Jesus teve registrado na Bíblia, o maior de todos eles é aquele que a gente vai ver hoje. Foi o encontro e o diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana. Então hoje a gente vai estudar um bocadinho sobre isso, porque é um culto especial, né? É um culto especial, onde nós vimos aqui várias mulheres, e a gente vai continuar, mas essa mensagem é para todos nós. É uma mensagem para todos nós. Então, eu quero compartilhar um bocadinho com vocês, e gostaria que a gente pudesse abrir a Bíblia em João, no capítulo 4. Amém, gente? Vocês já ouviram falar da mulher samaritana? Amém? Vamos ouvir mais um bocadinho hoje? Então vamos lá, né? Vamos ler lá a partir do versículo 4, tá? Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Eu não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem que você está agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar.
Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então, Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: quem quer saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. Amém, igreja? Até aqui, eu vou orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença. Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Fala conosco nesse momento, Senhor. Nós consagramos a Ti tudo aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor ainda fará. Usa a minha vida neste momento, apesar de mim, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Amém, minha gente. Vocês viram aí quanta revelação? O cenário aqui estava sendo preparado para que Jesus Cristo se revelasse. Uma revelação de quem Ele era. Aqui foi a primeira vez que Jesus Cristo se revela como o Messias, o ungido. Aquele Messias esperado, aguardado. Jesus Cristo aqui prepara esse cenário, ele prepara esse encontro para ele se revelar para uma mulher. Num dia comum dessa mulher, Jesus Cristo aparece para ela e se revela: eu sou o Messias. Uau, gente, que sensacional. Sabe, tudo que Deus faz, toda palavra aponta para Jesus Cristo. Toda a palavra dele. E a gente vê que tudo, absolutamente tudo que ele fala, existe algo a ser ensinado. E aqui, claro, não é diferente. Às vezes a gente procura respostas, né? Quem é que não quer resposta de Deus, né? Quem é, gente? Só eu? Você quer resposta de Deus? A gente quer, né, gente? A gente fica com dúvidas, a gente fica com questionamentos, mas muitas vezes Deus não vai responder. Muitas vezes Ele não vai responder do jeito que a gente quer, principalmente, né? Mas uma coisa é certa, por mais que Ele não nos responda diretamente, Ele vai nos dar princípios para que a gente possa agir com sabedoria, mesmo sem uma resposta direta de Deus. E aqui a gente vai ver que Jesus Cristo, Ele entrega princípios para essa mulher. Ele entrega para ela princípios. Num dia comum, né? Onde a gente vê o encontro com essa mulher comum, que estava indo lá tirar água desse poço, esse poço de Jacó, que a gente já vai contar a história desse poço, e diante de uma revelação extraordinária para uma mulher comum. Jesus Cristo, porque nada que é comum permanece comum quando nós temos o Deus extraordinário que se revela. O momento comum se torna extraordinário. Então, qual é o cenário que a gente tem aqui? Eu vou contar uma história para vocês, né? Para a gente contextualizar, não é, gente? Quem gosta de contextualizar? Eu gosto, gente, de contextualizar, eu gosto de contar a história. Então, vamos lá, deixa eu até ver aqui a hora, né? Então, vamos lá. O que Jesus, né? A gente vê aqui que a palavra de Deus vai falar que Jesus, ele estava caminhando, ele estava indo em direção a Galileia, e ele passa, e a Bíblia fala assim, era necessário ele passar por ali, pela Samaria. Na Samaria ali, a gente vê que tinha um poço, o poço de Jacó. E o povo, os judeus, o que eles faziam? Eles contornavam a Samaria, que era o caminho mais curto para se chegar à Galileia. Eles contornavam para justamente não ter que passar por ali. Para não ter que passar pela Samaria, porque para eles, o povo era um povo impuro.
Nós vemos lá desde o Antigo Testamento, quando o reino do norte foi tomado pela Assíria. Esse povo que era puro antes, ele foi misturado, ele foi mesclado com outros povos. Então ele deixou de ser uma nação pura e ele passou a ser uma nação impura, mesclada com outros povos. No ano de 722 a.C., quando a Assíria toma posse de todo aquele território de Israel. Então, desde então, que aquele povo é considerado uma outra raça. E quando a gente vai aqui para esse momento e a gente vê que a Bíblia fala que era necessário, Jesus, a Bíblia fala que ele cansado se senta no poço de Jacó. O poço de Jacó, gente, é um poço que, por isso que é muito top, gente. Quando a gente vai e vai linkando a palavra de Deus e a gente vê que toda a história, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, é uma história. É uma história de um Deus que vem ao nosso encontro. É tudo a partir dele. Então, nesse momento da história de João 4, é o Deus que se revela na presença de Jesus Cristo, indo ao encontro daquela mulher comum. Gente! E aonde que ele estava sentado? No poço de Jacó. Que poço é esse? O poço de Jacó foi a primeira propriedade habitável comprada pelo povo de Israel. Em Gênesis, no capítulo 33, do versículo 18 ao 20, nós temos lá a aquisição dessa terra. Uau, gente! Eles compraram essa terra. Jacó comprou essa terra. Esse poço pertencia a ele. Sabe por que era necessário? Sabe por que era necessário ele passar por ali? Porque ele precisava resgatar aquilo que ficou. A mulher samaritana está dizendo assim: esse poço pertence a nós, aos samaritanos. Esse poço aqui é da Samaria. É daqueles que vocês acham impuros. Sabe o que ela está dizendo? Esse poço é o poço que pertence a Samaria. Nós fazemos parte da promessa. Vocês olham para nós como impuros, mas vocês não, Jesus não, né, gente? Jesus não. Mas nós fazemos parte de uma mesma promessa. Jesus vai naquele poço. E a Bíblia vai contar que era necessário, gente, ó, grifa aí, era necessário. Você grifa aí na sua Bíblia, que demais. Então, a gente vai ver que esse poço, ele tinha uma profundidade de aproximadamente 40 metros de profundidade. Olha isso, era muito profundo. Praticamente 6 metros de diâmetro. E é por isso que no capítulo 4, no versículo 11, ela diz que quando Jesus pede água, fala assim: mas você não tem nem corda. Como é que você vai tirar a água? O negócio é fundo demais. Então a gente vai vendo tudo isso, todo esse contexto, todo esse cenário que Jesus está preparando para revelar para ela que ele é o Messias. Para revelar essa nova aliança de que ele é o Messias. E que ele veio não para um povo, mas para o povo dele. Para todas as nações. Ao qual a Samaria estava incluída. Então, gente, quando a gente vai vendo todo esse texto, né? E a gente vai ali, ó, para o versículo 4, tá? Capítulo 4, versículo 4. Você já grifou necessário? Vamos ler de novo? Diz assim, ó. Era-lhe necessário. Era o que, gente? Necessário. Ai, gostei, gente. Era necessário passar por Samaria. E aí, eu gosto de pesquisar, né, gente? Eu gosto de pesquisar o significado da palavra. Então, eu fui para o grego para ver Gente, vocês não vão acreditar no que significa o necessário aqui. Quer dizer, vão, né? Que eu vou dizer para vocês. Olha o que significa a tradução dessa palavra necessário. Olha isso, gente. Necessário, do grego, significa necessidade estabelecida pelo conselho e decreto de Deus, especialmente por aquele propósito
que se relaciona com a salvação dos homens pela intervenção de Cristo e que é revelado nas profecias do Antigo Testamento. Meu Deus! O necessário aqui está dizendo, ei, era necessário por quê? Porque havia um propósito, qual? Revelar Jesus Cristo e trazer salvação. A necessidade de Deus não é uma necessidade, eu preciso de alguma coisa, gente, hoje eu estou precisando, comprar alguma coisa ou fazer alguma coisa, não. A necessidade de Jesus estava atrelada a uma mensagem de salvação. Estava atrelada a um propósito de alcançar as pessoas para que o seu nome fosse conhecido. Então, foi necessário Jesus ir ali, por quê? Porque ele ia ali trazer o quê? Salvação. O propósito da necessidade de Jesus é trazer salvação. Então eu começo a entender que ele foi ali porque era necessário trazer salvação. Para quem? Para uma mulher comum, num dia comum, e que a partir do encontro com ele se tornaria um dia extraordinário. Gente, que demais, né? Esse Deus maravilhoso. Então a necessidade de Jesus é uma necessidade intencional. Certo, minha gente? Vocês concordam comigo? Que a necessidade era intencional. Ele não passou por ali, não, estou cansado, deixa eu ficar aqui. Não, ele foi lá com uma intenção, gente. A necessidade de trazer salvação gerou em Jesus uma atitude. Olha isso. E vocês vê, e a gente vai ver aqui hoje, que essa mulher, em contrapartida, ela também vai a esse encontro por causa de uma necessidade. Gente, sério, eu não aguento essa palavra. A palavra de Deus, ela é sensacional demais. Jesus Cristo, ele vai para aquele encontro por causa de uma necessidade. E a mulher, ela está indo para aquele poço por causa de uma necessidade. Era a mesma necessidade? Não, a gente vai ver que não era a mesma. Jesus tinha uma necessidade do alto. A mulher não. Ela tinha uma necessidade a partir da sua carência e das suas expectativas. Bora analisar? Bora ver, gente, quais eram as necessidades que essa leitura e essa história ela tem a nos ensinar? Porque essa mulher aqui, que a Bíblia não fala qual era o nome dela, só fala que era uma mulher samaritana. Essa mulher aqui representa a nossa humanidade, representa toda essa humanidade, porque ela está demonstrando a carência e o vazio no seu coração em todas as áreas da vida dela. Então ela tinha necessidade em todas as áreas da vida dela, e Jesus Cristo vai ao encontro dessa mulher para suprir tudo isso. Gente, sério mesmo. Bora lá então, o primeiro. A primeira necessidade que nós vemos nessa mulher é a necessidade social. É a carência social que ela tem. A gente viu aqui que a Bíblia diz que ela vai ao poço na hora do meio-dia, certo? Foi isso que a gente leu? E nesse horário, poucos eram aqueles que iam para aquele poço, porque o sol era escaldante, minha gente. E ela procurou um horário em que fosse o mínimo de gente possível. Ela não queria encontrar ninguém. Ela estava vivendo a vidinha dela, ela tinha as coisinhas dela para fazer, e ela não queria encontrar ninguém. Ela não queria dar satisfação para ninguém. Ela falou assim, eu vou nesse horário, porque esse horário eu não encontro ninguém. Mal sabia ela, né? Quem que ela encontra? E aí, a gente vê que talvez essa mulher, ela tivesse uma vida solitária. Uma vida triste, E muitas vezes a gente está assim também. A Bíblia fala que ela chegou lá com o cântaro vazio. E muitas vezes a gente também está nessa mesma busca de um relacionamento. A gente está nessa mesma busca de
Ficar na nossa zona de conforto. Ela estava ali na zona de conforto. Eu não quero falar com ninguém, não quero dar satisfação para ninguém, eu vou fazer aqui a minha vidinha, eu vou viver a minha vida aqui sozinho mesmo. Ei, gente. E às vezes, o que isso revela? Muitas vezes na nossa vida. Egoísmo. Eu vou fazer tudo só para me agradar, o que eu estou com vontade de fazer eu faço, o que eu não estou com vontade de fazer eu não faço. Não é assim, gente? Porque eu sou assim mesmo. Quem quiser vai me engolir, porque eu sou assim mesmo, né? Aí a pessoa ainda se esconde atrás de dizer assim, eu tenho personalidade forte. Não é, gente? Eu tenho personalidade. Não, eu tenho que dizer, porque se eu não disser, eu vou explodir. Não tem gente que fala assim? Porque se eu não disser, eu vou explodir. Gente, a pessoa quer falar o que quer, na hora que quer, e se esconde atrás de uma falsa virtude. Isso não é virtude, gente. Personalidade fraca. É personalidade fraca, não é forte. A pessoa que tem personalidade forte é aquela que tem domínio próprio. É aquela que sabe controlar a sua língua. É aquela que sabe a hora de falar, a hora de se calar. Não é a pessoa que sai falando, e hoje em dia a gente acha que é personalidade forte, é a pessoa que sai falando o que quer, a torta e a direita, misericórdia. Isso não é de Deus, não, gente. E não é. E o que acontece aqui? Ela estava vivendo conforme ela queria. A gente, às vezes, está vivendo desse jeito também. E a gente vive os nossos relacionamentos sociais de acordo com aquilo que a gente recebe. Com aquelas pessoas são simpáticas, eu vou. Com aquelas antipáticas, eu não vou. Gente, o nosso Senhor Jesus, Ele vem aqui para nos ensinar a servir. Ele vem aqui para nos ensinar a amar. A fazer além daquilo que a gente está com vontade. Aquela frase assim, né? Bem bonita, né? Assim, siga o seu coração, amiga. Siga o seu coração. Gente, não é de Deus. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Jeremias 17. A gente precisa seguir quem, gente? O Espírito Santo. E a gente precisa entender que nós somos o agente de transformação na vida do outro. Nós somos o agente de transformação, através do Espírito Santo. E o que acontece é que o tempo todo a gente quer ficar na nossa zona de conforto. Sorrir para quem sorri. Aí se a pessoa olha feio, você olha feio também. Quem ela está pensando que ela é? Misericórdia, faz assim ainda, né? A gente faz, né? E o que acontece? A Bíblia, então, nessa necessidade social, a gente precisa aprender que a gente não tem que agir de acordo com o resultado. O resultado da nossa vida não tem que ser de acordo com aquilo que o outro nos faz. A gente tem que agir em obediência. A gente tem que amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. O chamado do Senhor é para que a gente seja um agente de transformação aonde nós estivermos. Então, enquanto a gente está o tempo todo, olha isso, gente, enquanto a gente está o tempo todo querendo aplauso, querendo que a pessoa fale bem, você posta lá a foto, você recebeu 50 curtidas, uma crítica, você já bloqueia a pessoa, né? Bloqueou a pessoa, não quer mais saber. Porque a gente não gosta, né, dessas coisas, a gente não sabe lidar com isso. Sabe o que é isso? Sabe o que sinaliza isso? Cântaro vazio. O cântaro vazio que está o tempo todo atrás de que o outro preencha o teu coração. E vai um dia, está vazio, no outro dia está vazio de novo, no outro dia está vazio de novo. O Senhor nos chama a ter uma vida responsável. Responsável por o quê? Por aquilo que nós temos que fazer, como cristãos, como servos do Deus Altíssimo. Segunda necessidade que nós vemos na vida dessa mulher, é a necessidade do serviço.
é a necessidade que a gente pode falar profissional. Então, a necessidade social e agora a necessidade profissional ou do serviço. Quando Jesus fala para ela assim, olha, disse a mulher, o Senhor não tem como tirar a água, né? No versículo 13, Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse, Senhor, então me dá logo dessa água. Assim, essa minha necessidade já vai estar saciada. A minha sede já vai estar saciada. E acabou, não preciso mais ter essa canseira de sair para lá meio-dia, vir aqui, não encontrar ninguém mesmo. Eu fico aí dentro da minha casa, não preciso ver ninguém. O tempo todo a gente está atrás disso. E sabe, gente, essa mulher aqui, ela fala muito sobre essa situação da necessidade no serviço. Ela nos ensina algo sobre o nosso serviço a Deus, sobre aquilo que nós fazemos, porque muitas vezes nós estamos num lugar, até mesmo dentro da igreja, e a gente está o tempo todo procurando com que aquilo nos agrade. Ai, eu não gostei desse louvor. Ai, porque aquela lá, eu achei que ela não tocou bem, não, hoje. Ai, porque essa palavra aí eu não gostei muito. Acho que da outra vez o pastor foi mais profundo. Aí começa a reclamar. Ah, não, mas aquela irmãzinha lá olhou torto para mim. Sabe o que é isso? A necessidade do serviço é que a gente acha muitas vezes que a gente vem na igreja para que a gente seja servido. Para que a gente tenha um culto maravilhoso, para que a gente ouça um louvor maravilhoso, para que os irmãozinhos cheguem, pareçam anjos, né? Que estejam nos servindo. Ei, isso não é assim. O Senhor nos chama para servir. O chamado do Senhor é para que a gente sirva. Se eu estou vendo algo que eu acho que não está ok, o que eu posso fazer para ajudar aquilo? O que eu posso fazer? Em último caso, não existe possibilidade de reclamação. É oração. É você oferecer os teus dons e os teus talentos. É o serviço. O cântaro vazio volta quando a gente acha que a gente tem que ser servido. Que a gente acha que todo mundo tem que fazer tudo para nos agradar. Aí vai numa igreja, ah, não gostei dessa. Aí vai na outra, ah, não, essa daqui eu não gostei disso. Ah, não, essa daqui eu não gostei da parede preta. Ah, e a outra eu não gostei disso. Ei, não é para você, filho. É para o Senhor. Nós nos unimos como corpo de Cristo, para adorar ao Deus que está entronizado. Jesus Cristo, Ele vem não para salvar o indivíduo. Jesus Cristo não vem para salvar você. Eita, deu uma polemizada agora, né? Calma aí, já vou falar para vocês. Jesus Cristo, Ele não veio para salvar você. Jesus Cristo não veio para buscar você. Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua noiva. Ele vem para buscar a noiva, a sua igreja. E quando eu tenho entendimento que Jesus é o noivo que vem buscar a noiva, eu vou fazer tudo para que essa noiva esteja adornada. Eu vou fazer tudo para que cada um dos membros do corpo de Cristo possam estar mais parecidos com Ele. Sabe o que é o chamado? O chamado ao serviço. Eu não venho no culto para eu ser servida. Eu venho para eu servir. Eu venho para servir. Esse é um entendimento que o Senhor quer que a gente tenha, igreja. Eu não venho para receber uma mão na cabeça, eu não venho para receber alguma coisa direta para mim, eu venho para eu ser bênção na vida do outro. E muitas vezes eu quero ser abençoado, eu quero ser abençoado, eu quero ser abençoada. O chamado de Deus é para que você seja bênção na vida do outro. Então, gente, a necessidade do serviço
O cântaro vazio está enquanto nós achamos que nós precisamos ser servidos. Enquanto nós achamos e nós montamos uma estratégia para que a gente possa se manter no conforto. O evangelho é um evangelho de renúncia. Qual sacrifício nós temos feito? E muitas vezes a gente está na nossa zona de conforto. O Senhor quer nos tirar da maldita zona de conforto. E o orgulho e a vaidade muitas vezes faz com que a gente permaneça nesse lugar. Que a gente permaneça com o nosso cântaro vazio, sem água. Aí a gente vai num culto, a gente recebe alguma coisa, a gente sai e a gente vai permanecer ou com esse cântaro no outro dia, precisando de mais água, indo ao poço para buscar mais água, ou se a gente tiver um encontro verdadeiro com o Senhor. Aí essas águas, vão fluir das nossas vidas. Então, o Senhor nos chama para que a gente seja um agente transformador, aonde nós estivermos. Seja na igreja, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa. Um agente transformador. Amém, gente? Amém? Vocês estão comigo? Estão entendendo aqui comigo? Amém? Então, primeiro, a necessidade. Qual foi o primeiro? Necessidade social. Segundo, necessidade do serviço. E agora a necessidade conjugal. Gente, deixa eu até tomar uma aguinha aqui, calma aí. Quem é casado aqui? Deixa eu ver. Tem bastante? Eita glória. Olha só que bênção, gente. Então vamos lá, né? Porque aqui o bicho pega, né, gente? Sabe por quê? Porque a necessidade que nós temos dentro do nosso casamento. Olha só, essa mulher aqui, quando ela chegou para Jesus falou assim, vai lá chamar o seu marido. E ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, certamente, você disse bem. Porque você já teve 5 e o que você está agora, ou seja, o 6º. Está quase igual ao Fábio Júnior, né? O Fábio Júnior. O que você está agora não é o seu marido. É, né? Quase isso, né? Não é o seu marido. Sabe o que, gente? Olha só, em 2021, o IBGE, será, gente? Falou que no ano de 2021 bateu o recorde de divórcios no Brasil. Por que será, gente, o que aconteceu no ano 2021? O quê? Pandemia. E aí o que aconteceu na pandemia? Marido e mulher dentro de casa. Gente, bateu recorde de divórcio. Porque marido e mulher não sabiam conviver, não sabiam conversar, não sabiam dialogar. E está assim. A gente não sabe muitas vezes, sabe por quê? Porque a gente está o tempo todo com o marido ou com a esposa, com o cântaro vazio. Com o cântaro vazio, esperando que o outro sacie as suas expectativas. Que o outro encha o seu cântaro. É uma união. O que gera o divórcio? É a união de 2 cântaros vazios. Gera o divórcio. O chamado do casamento é a união de 2 cântaros cheios. Onde um transborda para o outro. Onde um é bênção na vida do outro. E o que acontece é o que o tempo todo, muitas vezes, que o casal está esperando que o marido faça para que essa esposa possa fazer algo. E aí vira o que? Um ciclo vicioso. Onde a mulher só faz se o marido fizer alguma coisa boa. E o marido só faz porque a mulher tem que fazer alguma coisa. E aí fica desse jeito. A mulher reclamando que o marido é um grosso, um ogro. E o marido reclamando da mulher, que a mulher é isso. Tem umas mulheres dando risada, né? Que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, que a mulher não faz, que a mulher não... né? E vira um ciclo. O que é isso, gente? É um sinal de que são 2 cântaros vazios. Quando eu entendo que eu sou agente de transformação, que o Senhor me chama para que comece a partir de mim a transformação no meu marido.
1 Pedro, capítulo 3, no versículo 1, fala para as esposas, se o teu marido ainda não serve ao Senhor, que ele seja ganho sem palavra alguma pelo bom comportamento da esposa. E continua, maridos, ei maridos, tratem a sua mulher como parte mais frágil. Então, como tem sido essa união de dois cântaros? Será que são dois cântaros vazios, que um está o tempo todo esperando que o outro faça para que... Você está vendo, gente? É um mundo de recompensa. Casou para ser recompensado. Aí você faz alguma coisa para que o outro possa fazer. Isso não é o que Deus tem para nós. O Senhor nos chama justamente para que a gente seja bênção. E o que é isso? Mais uma vez, é puxar a responsabilidade. Marido, você tem a responsabilidade na sua casa. Marido, você tem a responsabilidade de tratar a sua mulher como essa parte mais frágil. E a mulher também. Mulheres submissas aos seus maridos. Outro dia a gente fala mais sobre isso, né, gente? Tem mulher que não gosta muito, mas é outro assunto. E aí, o que a gente vê aqui, né? É que quando nós entendemos que nós somos o agente de transformação. Ai, porque meu marido não muda e não tem jeito, isso e isso. E o que é que eu fiz para mudar? E a mesma coisa o marido, o que ele tem feito para mudar? A gente sempre, muitas vezes, a gente está esperando sempre que o outro faça. O Senhor nos chama a chamar para nós a responsabilidade de sermos um agente de transformação. Para que a gente possa ser um agente de transformação no cântaro vazio. Marido, a sua esposa não pode caminhar por aí com esse cântaro vazio. Esposa, o teu marido não pode caminhar por aí com o cântaro vazio. O chamado é para a gente ser uma só carne. Dentro do relacionamento, dentro do casal que está namorando. O namoro, a palavra de Deus nos chama para quê? Para que esse namoro seja santo. E o que acontece? O homem, o menino, a menina estão atrás de prazeres momentâneos. E o que entra dentro do namoro? O que entra dentro do casamento? A pornografia. E entra e acaba com tudo. E a pessoa se acostuma com aquilo. O nosso casamento é santo, gente. O nosso casamento, ele tem que refletir ao Deus que nós servimos. Em todos os meios. Em todas as formas. Como você está com o seu marido, como você trata o seu marido. Como você trata a sua esposa, tem que refletir ao Deus que você serve. Então, o que acontece? A pornografia, ela entra. A fornicação, meninos e meninas que estão namorando. A gente não pode achar que isso é normal, todo mundo faz. Não é. O Senhor nos chama para sermos santos. O Senhor nos chama a uma vida de santidade. E quem vai entender a vida de santidade? Quem caminha com o cântaro cheio. Quem não fica atrás do tempo todo da carência. Carência emocional. Carência pelos seus desejos. Ai, porque eu preciso um pouco ser feliz, um pouco. Aí vai, se joga no mundão. Aí vira aquele crente Raimundo, né, gente? Um pé na igreja, um pé no mundo, né, gente? Ai, gente, essa foi horrível, né? Mas tudo bem, já foi. Né, gente? O pé da igreja. Não dá, gente. A gente precisa se posicionar com o Senhor. A gente precisa se posicionar com o Senhor. Que todos os nossos relacionamentos, todos sejam santos. Como que a gente requer que os nossos filhos tenham relacionamentos santos, se eles veem um tratamento horrível entre os pais? Igual aquela história que o filho morreu o pai do menino, eles estavam no velório, e aí o pastor começou a falar do pai do menino, o menino estava junto com a mãe, e o pastor começou a falar do pai do menino, engrandeceu o pai do menino.
falando coisas maravilhosas. Aí o filhinho olhou para a mãe e falou assim: mãe, é o papai que morreu mesmo? Foi o pai mesmo que morreu? Porque às vezes, gente, a gente tem uma vida espiritual separada da nossa vida secular, né? O Senhor nos chama para ter uma vida íntegra, ou seja, eu tenho que ser da mesma maneira por onde eu estiver. É a vida íntegra, é a vida real. Não existe, eu tenho uma vida secular e a minha vida... Eu tenho os amigos seculares, eu tenho os amigos da igreja, né, gente? Aí eu tenho uma playlist de música secular, eu tenho a playlist de música gospel. E a gente começa a dividir. Não. É íntegra, é integridade. E por último, gente, a necessidade espiritual. Que é quando a mulher chega e fala para ele, para Jesus. E eu vejo que esse aqui é o ponto alto da... Parece assim que o Senhor Jesus, ele levou toda a história assim, sabe? Sabe quando foi assim? Foi chegando naquele momento assim, tipo, preparando para o cenário toda a conversa. A gente vai ver que eles vão mudando de assunto e eles chegam aqui. Nesse ponto, onde a mulher fala para Jesus assim: Senhor, eu vejo que é profeta. Ela diz assim, cadê? Cadê? Aqui, no versículo 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Cadê, gente? Não era esse que eu ia ler. É qual? É o 19, né, gente? Está aqui, Disse a mulher: Senhor, eu vejo que é profeta. Nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E ela chega com essa questão: aonde eu devo adorar? E essa é a necessidade espiritual. Porque às vezes a gente acha, né? A gente fica dentro de um quadradinho, dentro de uma caixinha, achando que tem um lugar especial para que a gente seja diferente espiritualmente, né? Dentro da igreja. E o Senhor vem dizer e vem romper com tudo isso. E Ele fala assim: não é o local, é o modo, é a forma. Não é o local, gente. É o modo. A necessidade que Jesus tem de chegar aqui até esse ponto, de mostrar toda a necessidade que aquela mulher estava tendo. Termina aqui nesse ponto, onde Jesus fala que os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Um povo, um Deus, né? Então, a gente vê que Jesus Cristo, Ele não está restrito aqui a uma raça, a um templo, a um local. E Ele vem se revelar para todos os povos. E Ele fala assim: não é o local, é a forma. E quando a gente vê aqui que Jesus vai explicar para essa mulher, e Ele fala sobre a adoração que seja em espírito e em verdade. Em espírito. O que é isso? Que tipo de adoração é essa? Como que eu posso entender isso para a minha vida? Qual é a adoração que Jesus Cristo disse para ela, que ela teria o cântaro cheio? A adoração que Ele disse é em conjunto, em espírito e em verdade. É a soma da adoração em espírito e em verdade. O que é isso? Em espírito, de todo o seu coração. É com toda a sua alma. É quando você dá o seu melhor para o Senhor. É quando você se disciplina com o Senhor. E sabe, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe muita gente que entrega o seu melhor, achando que está realmente adorando a Deus em espírito e em verdade. Muitas pessoas que vão lá e fazem grandes sacrifícios para o Senhor. E eles se sacrificam de verdade. Não tem como a gente olhar para uma pessoa dessa e dizer assim: ela não está dando o melhor dela.
Essa pessoa vai lá, ela faz um propósito com o Senhor. Ela vai lá, ela se sacrifica, ela vai de joelho em uma escadaria gigante. E ela está entregando ali o sangue dela. Tem gente que morre crucificado até os dias de hoje, porque ele fala assim: ó, eu quero morrer como Jesus. Ele está dando o melhor dele. Tem gente que morre pelo Deus que ele serve. Ele está dando o melhor dele. Ele está fazendo uma entrega total. Mas Jesus vem aqui e fala que essa entrega, ela faz sentido para o Senhor quando ela está junto com a verdade. Então, a entrega total, ela tem que estar associada à verdade da palavra de Deus. Porque eu posso me entregar totalmente a um Deus que eu não conheço. E o Senhor fala, a sua entrega tem que estar linkada à palavra. A tua vida tem que estar em obediência à palavra. É a verdade. Quando a minha entrega é total de acordo com a palavra de Deus, essa é a adoração que o Senhor requer de nós. Que o Senhor se agrada. Que o Senhor se deleita. É uma entrega total, de acordo com a verdade da sua palavra. E o que acontece é que, assim como tem gente que se entrega totalmente, não ao Deus da Bíblia, existe também muita gente que segue a palavra de Deus, a sua verdade, sem entrega. Onde a pessoa vem no culto de domingo, mas o resto da semana ela vive do jeito que ela quer. E chega no domingo, vem para a igreja. Ou você faz alguma coisa, mas você não tem uma vida que busca santidade. É uma vida de qualquer jeito, sem entrega, sem excelência. Você vai fazendo as coisas do jeito que você acha. Agora, quando a gente... Olha aí para a sua mão esquerda. Olha para a sua mão esquerda. Quando a gente une a nossa adoração em espírito, com entrega total, a verdade da palavra de Deus, faz assim, ó. Aí faz assim, né, gente? Aí é a adoração, é o deleite do Senhor. É quando o Senhor olha e fala assim: esse é o meu filho amado, essa é a minha filha. Que se entrega, que dá o melhor apesar de tudo que ela está passando, apesar de tudo que ele está passando. Ele tem feito o melhor que ele pode. Aquela mulher, quando quebrou o vaso de alabastro aos pés de Jesus, Jesus Cristo diz, ela fez o que ela pôde. Quanto nós temos feito, meus amados? Muitas vezes nós estamos muito aquém de fazer aquilo que nós podemos. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, crendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança. Quanto nós temos entregado, quanto nós temos depositado para o Senhor, quanto nós temos entregado da nossa vida, quanto de excelência a gente está imprimindo na nossa vida de adoração ao Senhor. Porque às vezes a gente liga o piloto automático e vai vivendo a nossa vida do jeito que a gente acha que está bem. A gente olha para o lado e vê que tem pessoas que não estão indo tão bem. Então a gente acha que está bom assim. O Senhor quer uma vida de entrega a Ele. Ele quer que a gente se derrame na sua presença. Ele quer que a gente olhe para o nosso coração e veja o que precisa ser deixado. Ele quer que a gente olhe para a nossa vida e que a gente tenha uma vida de santidade. O que é, gente, a vida de santidade? Quais são os pecados que nós temos cometido, que o Senhor já nos disse para a gente deixar e a gente continua carregando? Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente vive a nossa vida e olha um sinalizador de que o nosso cântaro está vazio. E o pecado não dói mais. A gente peca, peca, peca e sabe o quê?
a gente peca em paz. A gente começa a pecar em paz e qual foi, minha amada e meu querido, a última vez que você se jogou aos pés do Senhor? E você foi e fez o que Mateus 6,6 fala: ei, fecha a porta do teu quarto e ora. Que o teu pai que te vê em secreto, ele que te vê em secreto te recompensará. Que você olha sem ninguém ver, sem postar, sem fazer para ninguém, mas é você e ele, ajoelhados, chorando na presença dele, por causa do pecado. A gente tem vivido a nossa vida muitas vezes sem entrega, sem sentir a tristeza do Espírito Santo. Aí a gente vai tendo uma vida cauterizada, a gente vai vivendo uma vida que a gente se acostuma a viver no pecado. E a gente tem alguns momentos espirituais que a gente acha que compensa. No nosso dia, veja só, e a gente já está indo para a cereja do bolo, né? No nosso dia, nós temos vários compromissos importantes, certo, gente? Todos nós temos, né? Vários compromissos importantes. E dentre esses 10 compromissos importantes, está lá o nosso devocional. Está lá o nosso tempo com o Senhor. Na nossa lista de 10 compromissos importantes daquele dia. E aí a gente passa o nosso dia e a gente realiza desses 10, 7 compromissos. 3 a gente não conseguiu fazer. E a gente chega no final desse dia e coloca na balança e fala assim: foi legal, eu fiz 7 dos 10, então eu estou positiva. Só que um dos 3 que a gente não conseguiu fazer foi o nosso tempo com o Senhor. E a gente vai dormir com a ideia de que tá ok, eu fiz mais do que a metade, tá bom. O nosso tempo com o Senhor, ele não está no nível dos nossos compromissos importantes. Ele é a prioridade. Ele não tem que disputar espaço com a nossa agenda de compromisso. O nosso tempo com o Senhor, ele é o principal. Ele é o fundamental. Então, enquanto a gente caminha, achando que os nossos compromissos importantes, que a nossa vida está sendo produtiva, porque nós temos realizado muitos compromissos importantes, e sem ter o nosso tempo com o Senhor, sem nos alimentarmos no Senhor, como que a gente vai querer ter uma vida frutífera? Como que a gente vai querer a transformação do marido, a transformação da esposa? Como que a gente vai querer a transformação do filho, da filha? Como? A gente fica querendo do outro, sendo que nós não puxamos para nós a responsabilidade de sermos um agente de transformação. Sabe, gente? O Senhor marcou hoje um encontro. O Senhor marcou um encontro com aquela mulher samaritana aquele dia no poço de Jacó em Samaria. E hoje Ele marcou um encontro aqui comigo e com você. Ele marcou esse encontro. E nós estamos aqui porque Ele veio primeiro. Porque é tudo sobre Ele, é tudo para Ele, e Ele veio primeiro, porque é tudo a partir dEle. Ele já estava aqui nos esperando, cada um de nós. Ele veio, e eu vou dizer mais, Ele veio aqui intencionalmente para te encontrar. Gente, que coisa linda. Ele veio de propósito para nos encontrar hoje. E sabe, não importa para o Senhor hoje o que a gente fez no passado. Essa mulher, ela tinha uma vida vergonhosa diante da sociedade. Porque o que importa realmente é o que nós faremos a partir do encontro. Uau! A partir do encontro, o que eu faço? A partir do encontro, a minha vida não pode permanecer a mesma. Não tem como, a partir de um encontro com Jesus, a minha vida permanecer a mesma. E o Senhor hoje, Ele está aqui. Ele marcou esse encontro hoje.
com cada um de nós. E eu queria fazer um convite para essa igreja amada. Eu queria fazer um convite, se tem alguém aqui nessa igreja hoje, que está ouvindo essa palavra, e que está ouvindo sobre Jesus, que está ouvindo sobre as necessidades, sobre a carência emocional, e talvez você está aí sentadinho e você está falando assim: puxa vida, eu tenho me sentido assim, eu tenho me sentido com o cântaro vazio todos os dias. Eu tenho buscado saciar os meus desejos e os meus prazeres, mas a cada dia parece que o meu cântaro está vazio. E sabe o que acontece? Que a pessoa com o cântaro vazio, ela está o tempo todo cansada. Cansada. Porque nenhuma das coisas que ela tem para fazer vai suprir a sua necessidade. O Senhor fala que quem supre é somente Ele. Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Então eu quero fazer um convite, se você está aqui hoje e você quer responder a esse encontro com Jesus, eu quero te convidar para vir aqui na frente. Se hoje você quer, se já há tempo você tem resistido ao chamado de Jesus, mas se hoje a palavra tocou no teu coração e você quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, eu quero te convidar para vir aqui na frente. Eu quero dizer assim, ó, venha para o encontro com Jesus. Se você está sentadinho aí, e você fala assim: eu quero conhecer mais esse Jesus, eu quero te convidar para vir aqui na frente. E eu quero convidar você também, meu querido e minha amada que está aqui, que talvez chegou hoje aqui com esse cântaro bem vazio. Você chegou com o cântaro bem vazio aqui. A Bíblia fala que aquela mulher, ela deixou o cântaro vazio. Vocês viram? Ele diz assim, ó: então, deixando o seu cântaro vazio, ela foi à cidade de Samaria anunciar. Qual foi? O que ela foi anunciar? Eu conheci um homem que sabia tudo sobre mim. Ah, que coisa linda! E se você hoje está aqui e você está sentindo que o teu cântaro está vazio, eu quero te convidar também para vir aqui na frente. Se você está sentindo que a tua vida, você está sentindo essa carência emocional, você está querendo mais da presença do Senhor, se você está sentindo que a tua vida com o Senhor está fria, que você quer mergulhar mais nessas águas profundas, se você quer se entregar, se você quer ter uma verdadeira adoração a Deus, eu quero te convidar. Sabe por que eu quero te convidar? Porque às vezes a gente pensa, né? E a gente fala assim: ah, não, me deixa aqui no meu cantinho. Ei, aquela mulher foi até o poço e ela mostrou para o mundo espiritual quem ela estava escolhendo. Ela estava respondendo a um chamado. E eu quero te convidar aqui, se você quer responder a esse chamado. Eu quero me colocar aqui, gente, porque eu respondo a esse chamado também. Junto com essa igreja maravilhosa, eu respondo a esse chamado dizendo: Senhor, eu quero que essas águas fluam através da minha vida. Eu quero me colocar aqui na tua presença hoje, Senhor, porque eu quero que essas águas vivas, elas fluam da minha vida. Eu quero ser um agente transformador. Se você está cansado muitas vezes de ter feito tudo sozinho, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor está chamando você, minha amada, que está cansada, para dar um passo de fé, para ir para esse encontro com o Senhor Jesus. Porque Ele quer saciar, Ele quer transformar você, Ele quer transformar, porque é a partir de você que Ele vai fazer a obra dele. É a partir de você, você é um agente transformador. Se você hoje quer chegar aqui e falar assim: ei, eu não quero mais estar o tempo todo com meu cântaro vazio, de acordo com expectativas criadas ou com carências. Não, Senhor, eu hoje quero assumir uma posição de agente transformador, dentro do meu lar, dentro do meu trabalho, dentro da minha igreja. Sabe por quê, meus amados? Porque não é por nós,
É pelo Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito Santo de Deus. E ele diz assim: ei, a água que eu lhe der se tornará dele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O propósito da necessidade é a vida eterna. É a vida eterna. Então, eu quero dizer para vocês que esse rio está passando aqui. Esse rio está passando aqui. E nós, todos nós que nos comprometemos aqui com o Senhor, nós seremos esses agentes de transformação. E agora, por último, mulher, eu quero dizer uma mensagem do Senhor para você. Você que recebeu uma promessa, você que está aí há tempo esperando a promessa e você acha que Deus não cumpriu e que Ele se esqueceu, eu quero dizer para você que Deus não se esqueceu. Se você, mulher em especial agora, recebeu uma promessa de um filho, se você que está tentando, mulher, engravidar, o ventre está seco, o Senhor hoje, Ele quer falar para você que Ele não esqueceu da sua promessa. O Senhor quer levantar essa geração de homens e de mulheres comprometidos com Ele, que se derramam na sua presença, que se entregam, que o adoram em espírito e em verdade. Ei, Ele quer trazer ao seu coração aqueles dons e talentos que Ele já te entregou e que você deixou escondido. Ei, o Senhor está te levantando, Ele está te fazendo lembrar agora. Eu sei que Ele está te fazendo lembrar dos dons e talentos que Ele te entregou. Ei, não é para você, é para o reino dEle. O que foi que Ele falou para você? Ei, Ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu. Volte para a casa do Pai. Volte para a casa do Pai. O Senhor está te chamando hoje. Ele está te fazendo lembrar das promessas, dos dons e talentos. E Ele está falando assim: ei, você é um agente de transformação. Ele quer te usar para a sua honra e para a sua glória. Vamos ficar em pé todos nós, igreja. Vamos cantar essa música, depois nós vamos orar. Existe um rio, Senhor. Esse rio é esse Jesus que pregado foi nesta noite, que direto do trono da glória de Deus alcança a minha vida e alcança a sua vida com muita água. Águas que curam, que Aleluias. Por onde esse rio passar, aleluia. A vida daquela samaritana, mas também na minha e na sua vida. Aleluia. Ele vai transformando tudo em mim e em você. Glórias ao nome dEle. Este rio está neste lugar. Diga isso. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Aleluia. Eu quero que você coloque agora sua mão direita sobre o seu coração, como quem
está dizendo ao Senhor, como aquela samaritana naquele dia disse a Jesus: eu quero, dê-me desta água. Que você possa estender a sua mão esquerda em direção aos céus, como quem diz ao Senhor: ó Pai, eu estou entregando a Ti tudo aquilo que me angustia, as minhas aflições, as minhas necessidades humanas, que muitas vezes toma conta de mim, do meu pensamento. Eu entrego ao Senhor, porque eu quero viver, Pai, a Tua vontade, o Teu propósito. Eu quero que o meu cântaro, o meu vaso esteja cheio todos os dias. Eu confesso que eu preciso do Senhor nesta hora. Paizinho, toda honra, toda glória e todo louvor nós tributamos ao Senhor e te damos, ó Deus, graças por Jesus Cristo, o teu Filho amado, a providência do Senhor, o socorro do Senhor. Pai, que manifesto traz vida, Deus, esse rio que vem do teu trono de graça e nos alcança a nós, cada um de nós, todos os dias de nossas vidas. Paizinho, ao Senhor nós rendemos toda a honra e glória, porque nesta noite, mais uma vez, o Senhor passou aqui, Deus, no nosso meio, e o Senhor nos encontrou a nós, cada um de nós, que pronto estávamos e recebemos esta palavra, fomos edificados por ela, e agora nos sentimos saciados, por causa dele, Jesus. Por isso, Deus, abençoa cada irmão e irmã, cada amado, amada, que traz agora diante do Senhor suas vidas, se derramando diante do Senhor, Paizinho, e desejosos de receber da tua porção, da tua graça e da tua misericórdia. Mas não só esses que aqui estão, Paizinho, aqueles que lá em casa estão, e que nesse exato momento Deus tem a mesma atitude, Paizinho, lá na sua casa, talvez no seu trabalho, na rua, em algum lugar, Pai, talvez até mesmo no futuro, assistindo, Deus, esta mensagem, agora se coloca diante do Senhor, para dizer que também quer, Pai, receber desta água maravilhosa. Nós, o teu povo reunido aqui, nos alegramos por tua providência diária em nossas vidas. Por isso, mais uma vez, louvado, glorificado, bendito, exaltado seja o Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus.